Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal RPA na Prática no YouTube. Hoje nós vamos visualizar, assistir um trecho de uma mentoria que foi realizada pelo instrutor Vitor para um dos nossos alunos do RPA na Prática. Então eu trouxe esse vídeo para vocês sentirem como é próximo esse contato entre o aluno e o instrutor. Por mais que seja um treinamento digital, a proximidade é muito grande e a gente realmente auxilia, tá lado a lado ali com os nossos alunos, tá? Então, só para elucidar exatamente aqui qual é a dúvida desse aluno, esse aluno está fazendo uma automação onde ele abre um site web, né? Abre um site e ele pega alguns dados desse site, algumas colunas e algumas linhas, salva esses dados num arquivo Excel e depois ele pega linha por linha desse arquivo Excel e faz o robô, a automação, consultar num segundo site. Fazer uma consulta e a partir dessa consulta cada linha vai trazer um novo valor e aí ele salva de novo na planilha esse novo valor com os dados da consulta. Então, basicamente, essa a automação que ele faz, é uma automação que esse tipo de automação é muito implantada em vários clientes, é uma dor muito grande para várias pessoas, então vocês vão ver aí como que vai ser essa conversa e como que é feita essa mentoria por um dos instrutores ali do RPA na Prática. E deixa aqui nos comentários para mim o que você achou dessa mentoria. Beleza? Fui! Eu tenho ali o Start Browser, né? Aí você está conseguindo coletar as informações. Então, deixa eu lhe mostrar. Eu vou apagar aqui para você ver até onde vem de certo. Aliás, não, nem precisa. Ó. Eu vou começar daqui. Vamos deixar esses dois steps parados por enquanto, para você perceber se o erro não está justamente no Workflow Executor. Tá. Vamos lá. Tá. Agora eu entendi porque está demorando porque tá várias janelas abertas e a gente está com... Aí a internet fica devagar. Ou a máquina fica devagar. Por isso está demorando, assim. Mas aí ele está abrindo uma página por... Isso. Cada ação, né? Cada ação para poder pegar o valor dela, ele abre uma página, mas sem fechar. Que ele está passando os parâmetros ali, né? Tá certinho ali. Até aí tá tudo bem. Agora, o problema é quando a gente vai... Repara só, quando acabar. Aí você vai entender onde tá o problema, né? Assim. Tá. Quando a gente vem para cá e vê na tabela, tudo ok, né? A gente pegou empresa, pegou ações. Agora, quando a gente vem para aqui, não vem valor nenhum. Tá. Então, abre esse Workflow Executor. O filho, né? Pode... Aí. Okay, aí você passa as ações. Se quiser passar a empresa também, aí pode passar, mas aí não tem problema. Não tem, porque eu não vi diferença. Eu colocando botar empresa ou não botar empresa. Ficou do mesmo jeito, entendeu? Só que na hora de fazer a volta, né, aí a gente vai precisar da empresa, né? Só se quiser colocar no Excel, né? Porque o que acontece? Quando você passa valores do fluxo filho para o pai, ele deleta todos os campos que vêm antes e coloca somente aqueles que você declarou no filho, né? Então, entendi. pode colocar ali. Aí. Tá, tudo bem. Coloquei. Bom, clica OK ali, pode dar um OK, e abre o fluxo filho. Tá, vamos lá para... Aí, o filho. Isso. Aí você vai ter que criar uma variável, né, para receber Você quer que eu abra o parâmetro? Isso, o primeiro parâmetro. Ó, ações. Isso, aí coloca a empresa, pode colocar a empresa ali. Empresa. Isso. Aí aqui também. Coloca também. Empresa, vai ser um string vai também. Ser um string. E aí coloca o que aqui? Não, esse pode deixar em branco, inclusive o de cima também pode apagar, não tem problema. Posso apagar? Pode apagar. Porque ele vai receber como parâmetro, né? Então aí não faz diferença. Pode dar um OK ali. Aí no Get Variables ali tem que incluir ele aí também. Isso. Sai daqui, peraí. Pode clicar em ocultar aí, não tem problema. Aqui, pronto, vamos lá.
Isso, aí pode apagar esse project name, deixar só empresa e ações. Certo. Aí, ok. Ok. Pode dar um ok ali. E aqui. Eu Vamos. também sempre coloco. Eu já aprendi, vocês sempre colocam, e aí eu vou também, né? É porque eu já sofri algum bocado por não ter colocado. A Giovana fala a mesma coisa, então eu não quero esse sofrimento, eu já vou. Aí, o que falta? A gente justamente falou isso naquela aula, né? Lá no final, coloca um step que é copy rows to result, né? Pesquisa ali na pesquisa de steps, que tenha copy, só escreve copy ali. Ali, ó, copy rows to result. Esse daqui. Esse aí. O que ele vai fazer, tá? Ele vai jogar o resultado do teu fluxo, da execução, lá pro pai, tá? Eu não Aí, acredito que é. Não, mas É aí isso. falta mais um detalhe ali, tá? Falta mais uma Tá. configuração que tem que ser feita. E aqui eu tenho que colocar alguma coisa dentro ou não? Não precisa. Esse aí Só vou fazer a vai ligação, a então. só fazer a ligação. E eu vou te mostrar uma dica que eu falei lá também na aula que vai facilitar. Clica com o botão direito no Copy Rows to Result. Uhum. E aí, Output Fields. Tem uma opção ali, Output Fields. Aqui, Output Fields. Isso, clica ali. Certo. Ali, pode copiar tudo, clica aí sobre o número 1 na primeira linha, mas tem que ser sobre 1. Aí dá um Ctrl A para copiar tudo. Sim. Ctrl C. Isso. Pronto. Ok, pode cancelar ali, salva. Cancelar? Isso, cancela essa janela só. Aí, pronto. Isso. Pode salvar. Aí, salva. Tá. Deixa eu só anotar isso aqui, porque realmente, peraí, viu? Tá. Eu não lembrava disso da aula. Certo, Tá. e Aí agora? só falta mais um passo. Vai lá no pai. Isso. Agora, edita esse Workflow Executor. Ali vai na quarta aba ali, Result Rows. Na quarta aba, Isso, Result Rows. Certo. E aí, clica na linha 1 e pode dar um Ctrl V. Aí, tá? É isso que faltou, tá? Era só você, para receber os dados, tá? Ele tem que eu tenho que indicar quais são os campos que ele vai voltar, né? Então aí sim, ele vai voltar a empresa, as ações e o valor, tá? Uhum. Agora Entendi. dá um OK, pode dar OK. Ok. E agora vamos aí, tentar. Não, aí você vai fazer a conexão. Bom, se quiser tentar, só vamos fazer mais uma alteração, tá? Tá. Volta lá no filho. Aí o que acontece? Aqui você colocou o Start Browser, né? Certo. O que ele faz? Ele vai fechar o browser e abrir de novo, né? O que a gente pode fazer aqui? Isso vai ocasionar aí consumo de memória, vai ser um pouco mais lento, enfim. Aí, para otimizar um pouquinho, não que esteja errado, mas aí a gente pode otimizar um pouco, pesquisa ali no design, navigation, o step ali, navigation, eu acho que era web navigation, se não me engano. É isso aí, aqui, Web URL Navigation. Isso, é esse mesmo. Eu já cheguei a usar ele também. Já cheguei a usar ele também. A única diferença vai ser que vai ser um pouco mais rápido, né? Porque não vai precisar fechar o navegador e abrir de novo, tá? Certo. No caso, como ele está no browser 2. Você está fazendo no 2 aqui? Isso. Esse aqui eu estou no 2 e o outro eu estou no 1. Então você vai ter que... Repara, ó. Aqui está no 2, tá vendo? Isso aí. Então teria que abrir antes. Bom, aí... Porque você pode usar o mesmo que você utilizou lá no início. Ao invés de ser o 2, você pode usar o 1 de novo. O Rosni falou, mas aí ele disse, na aula que ele resolveu o desafio, aí ele fez assim, separado, sabe? Então eu peguei, justamente como eu não estava conseguindo, eu tentei copiar as vírgulas. Tá. Não, então pode deixar assim mesmo, tá? Não tem problema. Então apaga esse navigation ali. E eu não poderia usar ele, assim, no sentido de botar ele para rodar o 2? O browser pode, 2? mas aí você tem que abrir o browser antes, tá? Aí ele de qualquer forma. Isso, vai ter que abrir, tá?
Aí, nesse Entendi. caso, de repente, se você abrir no Entendi. Pi, aí você pode usar o Navigation aqui. Eu pensava, Mas se eu você achei que era quiser, tudo no 1. mas se você quiser, eu posso mudar tudo pro 1. Não. Você que sabe. Aí, Deixa, é tranquilo, é só vir em cada um aqui não. e a gente muda, né, e coloca o 1. Já que vai ser mais rápido e a questão toda é economia de tempo também. Então a gente pega e coloca tudo no 1 para não ter. Porque aí o que vai ser o start dele vai ser o do pai, no caso. Isso. Aí ele vai utilizar o mesmo browser do Pi. Né? Certo. Aí nesse Esse caso aí não aqui, precisa. então, eu deleto ele Isso, pode deletar e colocar esse por Navigation. no lugar aqui. Pronto. Aí no caso, se eu for dar um start, a partir daqui ele não vai, né? Não, aí ele não vai. Porque o start ele tá lá no Pai. Pi. Isso. Certo. Ok. Ctrl S. Aí agora a gente vai pro pai. Isso. Vai lá pro Pronto. Pi. Aí, então também eu não preciso dessa questão do looping aqui. Do blocking, não. Sim, não step precisa. não preciso. Não precisa. Aí só falta um detalhe ali, que é fazer a conexão entre o executor com o Excel. Certo. Aí a gente vai escolher uma opção que vai abrir ali, vai ser a segunda, tá? Essa segunda aqui? É a segunda. Que Vai é, coletar. justamente obter o resultado, as linhas resultantes do workflow que foi executado, tá? Certo, entendi. É que abre esse workflow executor ali. Pode abrir o executor. O executor ali. Aí. Coloca um pouquinho para baixo, só quero te mostrar umas coisas ali. Pode ser um pouquinho para baixo. O importante para mim é que fique essa sabinha, essa amostra, tá? Aí, Aqui. pode ser, ali mesmo, pode ser. Apaga essa conexão Isso aqui? Não, a conexão do workflow com o Excel. Ali em cima, pode apagar, mas não fecha essa janela, tá? Aonde a conexão do A conexão workflow? do workflow ali, executor, para o Excel. Lá em cima, no fluxo mesmo, no desenho do fluxo. Aqui. O outro, o seguinte, o do workflow para o Excel. Peraí, viu? Do workflow. Aqui. Isso, pode apagar. Apaga ele. Recria ele. Eu só vou te mostrar aqui um detalhe. Ali. Ó, você tem as 3 primeiras opções ali, que tem o resultado da execução, as linhas da execução e o nome do arquivo da execução. Ó, se você ver ali nas abas do Workflow Executor, eu tenho os parâmetros, o row grouping, né? E tenho o resultado da execução, as linhas de execução e os arquivos de execução, tá? Então, tem essas 3 opções ali que batem exatamente com essas 3 opções aqui do workflow. Então, se eu escolher o primeiro, ele vai trazer os campos que estiverem ali nos resultados da execução, que são os dados estatísticos de execução, quantas linhas executou, quanto tempo executou, se teve erro, se não teve, e tem uma série de dados estatísticos ali, né? A segunda opção ali em cima, que é resultado as linhas resultantes da execução, é justamente aquela aba de Result Rows, que é aquela que a gente preencheu, né? Que tem a empresa, as ações e o valor, tá? Entendi. Isso. Eu sumi com... Não tem problema. Aí só cria de novo ali. Pode ir. E a última, ele vai se tiver gerado algum arquivo, né, no fluxo, ele vai trazer o arquivo, o nome do arquivo, tá? É só isso. Certo. E aquela outra quarta opção, ele vai passar para frente. Última, né? Passar para frente os campos que ele teve no início, né? Ele vai fazer só uma ponte ali, vai executar o que tiver dentro do fluxo, mas ele vai copiar os dados do início dele, da entrada dele, tá? Ok. Então essa é a diferença ali entre os 3. Aí o error handling, né? E o main
É o Ó, principal ali, mas a gente não costuma utilizar, tá? certo. Então pode Beleza. selecionar a segunda opção ali, para trazer o resultado. Aqui. Isso. Só para te mostrar ali, né? Então aí, se você executar agora, ele vai trazer os 3 campos ali com o valor. Pronto. Posso dar OK Isso. então aqui, né? Pode dar um OK. Vamos Aí lá. só no Excel, não sei se no Excel ele já tem os campos, já incluiu os campos. Na planilha. Na planilha ali, no step do Excel. No step do Excel. Qual? Aqui? A última. Aqui? Isso. Ali, replace new, tá certo. Aí, pastas particulares, tá ok. Aí, aqui não precisa colocar a extensão, tá? No nome. Aí não Aqui? precisa colocar no nome, lá em cima, no Lá primeiro. em cima. É. Eu não preciso colocar isso aqui. Não, não Eu precisa acabo colocar. em teste. Isso. O teste 2, aí você coloca o nome. Mas aí não precisa colocar a extensão, tá? Pronto, certo. Clica em Content. Só para ver Aonde está o content? lá em cima, uma aba tem o Não, File tá, Sheet pronto, certo. e Content. E aqui você define os campos, né? Só que aqui ele vai aparecer o terceiro campo, que é o de valor. Isso, que a gente incluiu lá no Result. Ali, ó. Certo. Viu? Pronto, né? É isso aí. Ok. Pode dar um OK ali. E agora, vamos lá ver, né? Isso, pode executar. Porque assim, todo o restante estava feito, mas o que diz respeito justamente a essa parte de capturar para poder criar a tabela lá no final, não tinha nada pronto, vamos dizer assim. Uhum. Porque não estava passando parâmetro nenhum. Não, ele estava passando para o filho, mas do filho para o pai não estava passando para você salvar no Exatamente, Excel. Uhum. Eu sei que foram 3 semanas, Vitor, nessa... Bateu um desespero muito grande. Não, sei como é. Ele deu algum erro ali. Deixa eu ver ali. Parou, né? Talvez no clique ali. Na tabela. Aí na tabela. Ah, tá. Já sei. Provavelmente ali você vai ter que colocar um bloco. Tá? Pode entre o Webtable e o Workflow. Tá? Aqui. Isso. Entre o Webtable e o Workflow. Por quê? Ele estava lendo ainda a tabela enquanto ele mudou de tela. Tá? Uhum. Então pode colocar um bloco ali. O bloco, como é que... Aqui. Esse aqui? O blocking step? Isso, blocking step. Só edita ele que a gente vai precisar as linhas, né? Porque se não editar, ele bloqueia e passa somente a última linha, né? Tá, Ali, ó. aí a gente faz... Como é que faz para editar ele aqui? Ali passa Tá all tudo? rows. Isso, passa tudo. Certo. Aí, Só ok. Só isso. Não precisa mais nada. Mas por que precisou? Não entendi agora. Porque a gente mudou Qual lá é o motivo? a gente mudou lá como é que chama? Porque o workflow ele funciona com linhas, né? Então ele abriu Certo. o browser, ele estava lendo as linhas, mas enquanto ele está lendo a tabela, ele já está passando os dados para o workflow. Tá, o workflow. Certo. Exato. Então, como o workflow já está executando e ele ainda está lendo as linhas, como agora trabalha com um navegador só, não são dois, ele mudou Não de são página. dois. Entendi. Então, se eu Entendeu? tivesse com os dois navegadores, no caso, eu não precisaria desse daqui, desse step. Não, do bloco não, porque o bloco, como está trabalhando com dois navegadores, ele está lendo ainda e está passando os dados lá para o navegador 2, tá? Mas como Ok. mudou para trabalhar com um só navegador, aí a gente precisa que ele leia tudo para depois fazer Passar. Aham, Passar os parâmetros, vamos dizer assim. isso. Tá, então Porque eu aí vou ele muda de dar. página, né? Certo. Então, vou lá dar o Pode start. rodar. Isso.
Aí ele leu tudo. Agora foi. Acho que chegou ao final. Uhum. Então, vamos lá ver. Ó, Não sei. escreveu. Entra lá na pasta para ver se... Foi? Cadê? Ali ele... Clica no Excel. Ali, ó. Pronto. Então, ele aqui, o Workflow Executor, ele não vai mostrar no preview a questão do valor, né? Não, no meu ponto de vista deveria, né? Sim. Mas ele não mostra, ele mostra só Na os prática, dados de entrada. Eu acho entendi. que aí deveria mostrar os dados de saída, né? Mas ele Sim, mostra só de sim. entrada. Pronto. Aí agora sim a gente tem a tabela. Isso, abre o Excel. 15, 40, 39, aqui, tabela 2. Pronto. É isso aí. Feito. Beleza. Meu Deus do céu. Mas assim, realmente, eu não ia conseguir fazer, não. Não iria por conta de duas coisas. A primeira coisa é esse aqui. Passar para cá. Eu não me lembrava. Uhum. Realmente, eu sei que vocês falaram na aula, mas eu não me recordava. Tá. E o outro que eu não... Mesmo você falando... Porque aí quando você falou aquele outro, né? Eu lembro que realmente foi feito na aula e tal. Agora, esse daqui, esse Coping House, eu não lembro. Lembrava. Não lembrava, não. Isso aqui foi deletado da minha cabeça. Eu lembro a Giovana ter falado na aula de sábado, mas realmente é um passo a passo ali que tem que seguir, né? Tem que lembrar sempre de Exatamente. colocar essa opção aqui. Eu já teve casos que eu esqueci de colocar e passou igual, né? Mas eu sempre falo, não, coloca, e eu sempre coloco, sempre que eu lembro, coloco, para forçar ele a realmente copiar as linhas, né? Tá. E Agora, eu queria tirar algumas dúvidas com você, aproveitar e tirar algumas dúvidas. Pode ser? Claro. A primeira coisa aonde é que eu vejo isso aqui? Peraí. Para a gente salvar, não sei, tipo, se eu quero salvar algo, por exemplo, isso aqui, essa aqui, né? Eu coloquei para salvar na minha máquina, mas eu quero que você tenha acesso, eu quero para que o cliente, enfim, ele tenha acesso a isso. Como é que eu faço aqui? Porque na hora que é só eu vir para cá e colocar esse aqui, e aí vai ter acesso, ou não? Como é que funciona? Aí você tem primeiro, como ele está na tua máquina, aí só você tem acesso, né? Mas se Isso. for colocar em uma empresa, por exemplo, você pode colocar numa pasta compartilhada de rede, né? Aí geralmente tem servidores de storage, que chama, né? Que é um local onde tem vários arquivos, ou de Eu repente até o próprio posso falar no SharePoint. Drive? De repente eu posso salvar no Drive e compartilhar o Drive? Sim, pode. Mas aí teria que estar. Aí tem outro detalhe, aí você teria que ter permissão, mas aí é questão da empresa, né? Mas aí você pode colocar numa pasta compartilhada de rede, né? Aí não tem problema. Ele salva lá sem problema nenhum, tá? E aí você. Porque eu fico pensando, como é que eu posso mostrar isso daqui para um cliente, entendeu? Como é que eu consigo ter alguém, e aí eu montei isso, quero que ele veja, né? Fazer como é? A POC, né? Fazer uma POC e tal. E como é que eu vou apresentar isso de uma forma online, sem ser presencial? Para que ele possa também chegar lá no computador dele e verificar tudo acontecendo. A
POC tem dois modelos, né, que eu costumo fazer, que geralmente são, né, ou é feito na máquina da empresa, tá, no servidor da empresa, ou no computador da empresa. Por quê? Porque às vezes precisa acessar o ERP ou alguma ferramenta que é da empresa, ou banco de dados da empresa, algum Então, site que é específico da empresa, e você não tem como acessar de fora, né? certo. Nesse caso, teria que ser em loco, né? Não poderia ser home office, teria que ser em loco. Pode. Dificilmente eu vou nessa empresa para fazer isso, né? Aí tem como fazer via RDP, que chama, né? Que é acesso remoto, que você faz uma conexão na empresa Sim, através de eles dão VPN. a chave, enfim. Tá. Isso. Ou eles liberam, por exemplo, com o TeamViewer, né? TeamViewer ou Ndesk, geralmente, e aí você acessa aquela máquina a partir dessas ferramentas, que ele é tipo um compartilhamento, né? Certo. De tela. Então aí Entendi. tem essas duas maneiras de desenvolver quando é na máquina do cliente. Certo. E se for na minha máquina, né, eu apresento, mostro o arquivo na pasta, aí geralmente a gente faz uma reunião de apresentação, né, da POC. Ó, o robô, ele faz isso, foi feito assim, assim, assado, ele está salvando na minha máquina, É mas como a quando... gente está aqui, Exato, né? Dessa forma que eu estou mostrando a você aqui. perfeito, é isso mesmo, né? Beleza. Aí ele vê, não, o arquivo tá nessa pasta, né? Como a minha máquina, eu não tenho acesso ao servidor, mas eu posso te mandar por e-mail, né? Você mostra ali, executei às 15h46, a data de criação do arquivo é 15h55, 56, e aí você vai Sim, mostrando, sim. vai falando as evidências para ele que realmente o robô está Foi eu que fazendo. criei. Exato, né? Entendi. Entendeu? Entendi.